Agora sim, o pessoal estava esperando que a gente voltasse falando, né, Aelson, né, Carlos Alberto, né, Sérgio? E a gente já volta com o Nelson Gilberto, direto lá de Santarém, porque, como o Sérgio falou, né, Nelson, passou por Santarém e vocês não se cruzaram, mas aí de repente, depois de alguns anos aí, tudo se tornou mais tranquilo, porque vocês olharam para o outro e aí foi só o sucesso. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde aí os telespectadores, né, do programa. E tu passaste que ano lá, Sérgio? 85 para 86, era aquela época do Cruzado Novo do Sarney. Eu estava lá nessa época, eu estava começando no rádio, comecei exatamente comecei 83 para 84. Só não participou do dilúvio, né? Não, pisei na lama. Pisou na lama, né? Pode crer. Então a gente começou na Tapajós, né, lá, inclusive o meu professor ontem partiu para a Glória, né? Partiu para a Glória, foi? Não, mas a Rádio Rural era M, né? Eu já comecei no FM. Eu conheci a Rádio Rural lá. Quando surgiu o FM lá, foi na 94. Inclusive, um dos primeiros locutores lá foi o Arturo. O Arturo, cadê o Arturo? Ainda não veio, né, brother? Doutor Arturo Gonçalves. Aí eu comecei na noite, né? Porque lá saía do ar meia-noite. E aí a gente ia treinar, né? Depois da meia-noite, que a rádio saía do ar. Aí o Jorge Carlos, que inclusive morreu, né? Essa semana agora. Vocês estão me ouvindo? Ou eu estou falando no ferro? Tá tudo certo, tá tudo beleza. Olha, eu cortei para você, corta para 18. E aí então foi isso, rapaz. Aí começamos lá e quando foi em 85 para 6, passei pouco tempo fazendo locução lá. Fiz na Guarani também. Aí vim para cá, para Belém, né? Cheguei aqui e fui para a Rádio Cidade. O meu projeto não era rádio, né? Eu fazia serviço social. Trabalhava no governo num projeto chamado Faixa Azul, que tinha na época. Tu que inventaste a faixa azul do Flameirinha, será? Não. Não, isso era um projeto da deputada Elcione, ela que criou na época. E eu trabalhava no núcleo ali na Praça da Bandeira, naquela praça. Do comércio, né? Ali no centro, perto do comércio, ali perto da polícia. E aí, rapaz, foi um momento muito legal. E depois o Silvio Júnior, eu morava no mesmo prédio do Silvio Júnior, né? Falar em Silvio Júnior. Qual é a rádio dele sucesso? Ele tá lá em Oriximiná. Silvio Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai linkar ele, vixe. Sim. Pode, né, Sérgio? Hoje em dia. Vamos linkar o Binho, o Gil Dilon, Vicente Figueiredo. Valmir, o Vicente. Vamos linkar ele, viu, Bruno? Aqui pelo Skype. Eu senti um cheiro de família Cecília. Família Cecília. Opa, tá dentro Chegou o almoço ali, né? Mas família Cecília, eu quero agradecer a família Cecília, né? Olha aí, vou cortar aqui pra cafezinho. Qual é o café? Não tem marca, né? Poderia aparecer a marca aí. Você que é dono de café, de chocolate. Sim, vai. Voltou pra você, pai. Vamos lá, então. Então, a gente chegou aqui e como eu morava no mesmo prédio que a família morava, né? Família Gonçalves? Família Gonçalves. Silvio, Aldrin, Arturo. Eles moravam no 11º e eu morava no 8º, no 10º. Aí subindo lá no elevador, chegando no trabalho, e o Silvio. E Nelson, seguinte. Porra, é o seguinte, era cara. Nelson, tipo, era Nelson, você né? não tá entendendo, cara. Me chamava de Nelson. Nelson é o seguinte, bora, tu não tá afim de fazer rádio de novo? Eu não tenho tempo, mano. Eu tô agora trabalhando, né? Aí ele falou. Agora eu tô trabalhando. Aí eu tô trabalhando, e aí. Hoje muito tempo. Aí não dá, eu não preciso. Aí disse, não, mas então tu trabalha e vem descansar aqui na rádio, pô. Aí eu disse, tu estás aonde? Eu tô na Rádio Cidade. E eu nem sabia que a Rádio Cidade. Não. Depois que a minha irmã me falou que era no prédio. Eu tava chegando, né, cara? E ela disse, olha, é no 2º andar, pô. Aí eu digo, tá bom, vamos lá. E o Silvio falou, tu não quer fazer um teste? Eu disse, rapaz, isso é porque tá precisando do folguista ou era um madrugueiro, não sei bem. E o Paulo Brasil não era na madruga nessa época já? Não, o Paulo era o Love Songs, era de 11 Love Songs. Cadê 3, o Paulo, hein, Brasil? Ele deve estar varando aí. A lenda, né? Aí eu fui fazer um teste lá e, sim, era quem estava saindo, a Verinha Pinheiro estava saindo. Era da Raulã, a Verinha, aí depois foi pra cidade. Foi, mas era da cidade já. Então, cara, ia faltar um locutor, ia precisar de um locutor, né? Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram, tinha uma hierarquia. Tinha. Não era? O cara que estava na madruga, quando chegava um cara ia para madruga, o cara ia por horário. Ia pra folga. Isso, ia para folga e depois para um horário. E tinha esse processo aí, né? O Silvio que foi punido várias vezes na madruga, ele lá na Rádio Jovem. Lá na Rádio Jovem. Não era o Jones Tavares, né? Não era o Sérgio Duarte. Não, era o Jones. Vai pra madruga. Aí eu comecei, fui lá fazer com o Will o teste lá com o Edir. Sim. E aí? Aí fomos lá, fizemos o teste, aí passamos, rapaz, já começou. Aí a Fidesp já começou a atrapalhar o meu horário na rádio.
Aí eu cheguei na Fibest e digo, olha, não dá que eu tô trabalhando na rádio horário, não dá pra mudar aqui. Aí não dá, então tchau, valeu, saí da Fibest. Abandonei a Sim, agora serviço social. Vamos pular pra Rádio Jovem. Aí sim, aí Rádio conheci Jovem. o Jones lá, o Jones era diretor. Jones, tava... Aí quando começou Chamou, falou! quando começou a Rádio Jovem, aí lá vai o Jones, me levou pra lá, eu, Silvio Júnior, Arturo, foi nós três lá da Rádio Cidade. Mas antes de ir pra Rádio Jovem, eu fui pra Liberal. Eu tava na Rádio Cidade, aí uma tarde o Xandão me chama, me liga lá da Gramofone, Nelson vem aqui pra falar com o Floriano. Floriano que cuidava da programação. Floriano, Dom ao Floriano. lado da casa do governador Gramofone Discos. Aí, cara, tínhamos também a vamos lá. 33 1/4 discos, que era ali na Brás de Aguiar, 33 1/4 discos, Gramofone Discos, Persson, Persson. Assis Vasconcelos. Assis Vasconcelos, onde você conseguia de fato músicas top, alguns mixes que era difícil você ter esse acesso. E também o nosso feirão, né? Grupo Carlos Santos, o amigo do. Oi, gente, que alegria! Mas teve Aki Discos também Aki ali. Discos, Toque Disco, sim. Tudo isso. Esse Euclides. Então foi isso, meu amigo. Aí depois eu fui para Liberal, trabalhei um tempo. Aí quando surgiu a RBA, eu fui fazer televisão e rádio lá. Depois fiz a Belém. É uma história longa. Não dá para falar aqui. Aí depois eu comecei a sair, né? Trabalhei em Brasília. Aí comecei a trabalhar fora. Na realidade, se for conferir, eu trabalhei mais fora do que em Belém. E outra coisa, tu lembras do Agito Jovem? O Jovem na Tuna. Nossa. Tuna Luz, olha gente. O DJ, olha, deixa eu ver se é boa. Agito Jovem, Tuna Luz brasileira. O DJ lá era Euclides, Jair Santos e depois o Alci Correia, não foi? Sérgio Cutite. Não, era bacana ali, né? Poxa, aí depois Vicente Figueiredo, Vicente foi pra lá também. E na época o saudoso, nosso querido amigo Saulo Teixeira. O Saulo Teixeira. Saulo Teixeira foi do Pianos. O Saulo Teixeira tocava, gente, na histeria coletiva. Sim. Histeria coletiva, eu sei porque eu tava lá. Ele tava no dia daquela confusão. Na confusão lá, que mataram o Apolinário, ele tava, eu tava lá. Eu tava lá também. Tava lá, né? Pô, rapaz, era uma boate top demais, né, Nelson? Top. Ali na Ferreira Cantão. Subindo a Carlos Gomes. Carlos Gomes com Ferreira Cantão. A estrutura maravilhosa. Permanece. Era som do Benson, era Mansur, depois Benson. Do Bento Maravilha Verdade. São histórias maravilhosas. E o show era do Guilherme Arante. Tu é novo? Não foi o Lulu, não, foi o Guilherme? Não, foi o Guilherme. Eu fui todos dois. É verdade, muito top. E é isso, de lá rodamos o mundo, voltamos para Belém, a gente vai e volta. Foste para a igreja. Igual a história do Sérgio, né? Roda o mundo, para em Belém. Exatamente. Pois é. Mas eu encontrei o Gil lá no Rio, junto com o Belisário, não sei se você lembra lá. Sim. Teve na Globo uma época lá, o Mário tá na Tupi agora, né? Tá, patrulha da cidade, a gente falou. Para completar, eu fiz televisão também na Bahia, né? Fiz na Bahia, sim. Fiz lá, apresentei jornal e tudo, fiz rádio lá, fiz Rádio Cidade. Cidade. Na realidade, a cidade de Salvador era do Sistema Jornal do Brasil, né, Sérgio? JB. É aquele prédio lá, o Mário Kertes comprou e fez agora a metrô. JB era da época do Enio Roberto, se não me engano. Olha, tem uma pergunta aqui do Alci Cruz. Por que tu não vem, Alci? Qual é o papo? Acho que pede pra ele contar a experiência do DJ da Choque Disco Clube do Zé. Toma, olha aí. Rapaz, uma vez eu vi, antes de fazer rádio, eu vim aqui e o Alci, rapaz, ele é um cara muito chegado ele da tá nossa aqui online, família, eu não sei porquê. né? A gente se criou junto, assim, sabe? Desde pequeno, o papai era muito amigo do seu Arthur, muito assim, amigo de sair pra onda. Né? O Kalamazoo faz parte da história de tanta gente. E aí, cara, eu vinha aqui em Belém e eu vinha ficar na casa dele, a gente saía muito. Uma vez, cara, ele tocava na Choque, lembra? Ele e o Saulo. Sim. Aí, tu lembra da Choque quando era tipo uma grade assim que tinha no estúdio que separava da galera? Do Telegram. Aí ele me apresentou como DJ da Choque de Manaus, que nem tinha Choque em Manaus. Ele ficou, pô, é muita loucura, mas é bacana essa nossa área. Mandar um abraço aqui pra Natiele, ela tá ligada, um abraço pra Natiele, um abraço pra você, daqui a pouco vai a foto. Olha, deixa eu mandar um abraço lá pra Manaus, pro Bob Lester. Bob Lester é um amigo da galera. Bob Lester. Mais um rotense pra você, ligadinho aqui na 100,9. Eu digo, ei, Bob Lester, pelo amor de Deus, para de bater. O Bob Lester agora, ele tá numa rádio que inclusive tá chegando agora aqui em Belém, inaugura dia 7. É a Onda Digital, a gente vai estar lá, eu vou estar lá de manhã. E o Bob Lester faz à noite lá na rede, né? Porque lá vai ser a cabeça de rede. Ele faz à noite lá.
E um abraço, Paraense, Bob, gente Bob, boa, ele é paraense. ele é paraense. É Ele deve Santarém, estar não é? assistindo. Santarém também. Bob Lester Ele é primo fomos do- parceiro de Província FM. É, Foi, Província isso, começou na Província Província, FM, isso mesmo. Província De e lá, Rádio Jovem, Foi 94, Rádio Jovem, isso, né? isso. Tu foste pra Rádio Jovem, não? Foi em 94. Foi. Aham. Vamos lá, Essas coisas são 94. muito loucas, né? Lembrei agora do Cláudio Black. Cláudio Black, Fazendo eu tentei programa falar com o na Cláudio. madrugada. Fazendo Nosso programa amigo de Black. sexo na madrugada. Eu não lembro o nome do programa. Eu também não lembro, Sei não. que Era na 99. Aquele sei que eu programa é criei pra um se programa. esquecer. Era o mas show da madrugada. que não Era pra na se lembrar. 99. O Black? O Black. Era. Show da Era madrugada. na 99. Era na 99. É. Quem foi que chegou? Um dos diretores É que 2 da manhã, né? aterrissou e chegou lá, ele tava. Sim, e aí. Passa no Moranguinho. Passa no moranguinho, aí a baby, né? Aí o diretor desceu, não vou falar o nome. Aterrissou aqui, Valdecante. É patrão do Elcio, não dá Aí pra falar. pagou, né? pegou o táxi, aí o cara, esse programa é o bicho, aí o diretor aí, esse programa é o bicho. Aí o Black, moranguinho, mas e aí, moranguinho? Passe de novo pra gente sentir aí a baby, tá perseguida, né, e tal, aí o motora, o diretor aqui no carro, esse programa aí, aí o diretor, encoste aqui na RBA. De onde é esse programa? Onde é esse programa? É aqui na 99. Aí o cara foi, é fato isso, não é fato, né, Elson? Né? É verdade ou O não? pessoal disse que sim. Aí o que acontece? O diretor chegou lá de madrugada, mas 2 horas da manhã, que era na madruga, né? Que ele abriu a porta, tava tudo escuro, um incenso aceso. Aí só viu o olho do Cláudio Black branco, né? Aí ele, pá, acendeu a luz do Cláudio. Ei, que isso? Você está atrapalhando o moranguinho. Não demitiu, mas foi suspenso. As pessoas têm que entender um pouco do contexto da. Não, a dinâmica era a seguinte, tinham 2 linhas telefônicas na rádio, né? Aí ele colocava o casal para conversar e ficava ele era um mediador. Na realidade, Muito engraçado, cara. quando a gente estava pensando no que fazer de madrugada, nós decidimos fazer a seguinte operação. Botava 2 linhas telefônicas, onde uma mulher ligava para conhecer um pretendente do sexo masculino ou vice-versa, né? E o Cláudio Black tinha que primeiro fazer o contato, conversar, pegar as características físicas Ele chegava assim, do pretendente quantos masculino. anos você tem? Qual é você? Exatamente. E pegava também as características físicas da pretendente. E aí, num determinado momento, ele colocava os dois no ar para conversar. E aí você tinha 2 pessoas que não se conheciam, 3 horas da manhã, e aí ele simulava uma situação em que se estivesse Um romance, fazendo né? um sexo Virtual. Virtual não, telefonial. não deixa de ser virtual, virtuoso. Né? Teste de fidelidade no rádio, né? Era um papo Quase desse isso aí. Mas olha, a audiência era muito grande, gente. Eu não estava A mais na rádio audiência nessa era época. porrada, cara. Com essa loucura, nós conseguimos levantar um horário que geralmente não tem muita gente escutando o rádio, que é na madrugada. Só que Mas a eu fui concepção... embora, eu fui embora pro Rio de Janeiro. Isso que eu ia perguntar. Depois eu soube que tinham desvirtuado, né? que o presidente do grupo desce no aeroporto Valdecante, pega um táxi de forma não avisada, né? Ele desceu aleatoriamente. O taxista estava ouvindo o programa e Ele achou chegou. estranho. Esse programa é um bicho. Aí Esse programa é Aí só ele um sucesso. pergunta, que programa é esse? O cara tá fazendo sexo na rádio, a mulher tá gemendo, o cara tá E gemendo, o cara chama ela de moranguinho. uma moranguinho, e aí o presidente pergunta isso pro taxista, é na rádio 99. Ele falou, toca pra lá. Aí eu soube aqui depois que tira isso do ar, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu não tava mais aqui, que ia sobrar pra mim, né? Mas foi uma forma arrojada eu também não de tava. fazer algo Olha, diferente, né? Eu Eu acho não que tava, esse mas horário... uma vez, deixa eu só Pois falar, eu tava com o Alci, eu tava com o bom. Alci, o Alci... O Alci tá no ar agora, Correia. bicho. O Alci Cruz tá no Não, ar, eu tava- inclusive eu tava mandou uma com- foto Eu tava aqui. com o Correia nessa época, ele fazia o Alci, eu apresentava e ele mixava. Qual era o programa, Sérgio? 6 da tarde? Let's Dance. Era o Let's Dance. Aí, a gente tava jogando bilhar ali na João Paulo. De rocha, mano. Aí você vê que é negócio. Esse olha. No seu, só no seu. Disse ao Alci, eu acho que aqui atrás ele disse, não, foi o rádio. Eu digo, sério? Aí eu fui, ainda no rádio. Era Mas olha, deixa eu te falar um 99. negócio curioso, assim, a digo, madrugada, caramba. eu acho que esse horário, assim como tem na TV, o rádio tem essa abertura. Eu ainda acho que isso funciona hoje, mas
Claro que deveria dar uma moderada, né? Já hoje não dá mais. Esse formato Agora, aí, só um detalhe, dos anos esse 90, assunto. eu acho que seria Hoje em dia permissível. tem coisa pior, Hoje gente. não dá Pô, mais é verdade, duro. tem Horário, Hoje usa tá melhor. melhor. Tá cruel, hein, gente. Hoje tá assim, tá mais liberado hoje, né? Sim, A sim. música A tá aí. banda voou, mano. Mas para Verdade. as pessoas entenderem onde é que nós chegamos nessa conclusão, é porque nós tínhamos um programa com o Dr. Arturo Gonçalves, É, o que era New o Romantic. que era o New doc- Romantic. que era o Dr. Love. Ele lá não veio, né? O Arthur. Esse programa ele tinha, CG tá no ar, hein, tinha mano? feito bastante sucesso em Belém, eu não morava aqui nessa época, e aí eu soube da relevância do programa e chamei o Arturo lá para Marajoara, depois na época, falei, Arturo, Tá baixinho, né, o Arthur? faça esse BG. programa conversando com as mulheres, principalmente, que se queixam dos seus relacionamentos. Como o Arthur. Era médico, todo médico estuda psicologia, né? Estuda a essência das pessoas. Ele abriu o microfone e as mulheres começaram... consigo ver essas características do Arthur, assim. Mas as pessoas não sabiam. Ele por trás do microfone ele estava dando gargalhada. Mas quando ele abriu o microfone ele estava sério. Esse ano do Jovem para sempre, não era? Eu não, esse da Marajoara. Marajoara não, 99. Era Marajoara? Não, Marajoara. Na Marajoara. É. E o programa em si bateu o primeiro lugar com o Arturo porque as mulheres ligavam para falar de traição, para falar da vizinha, para falar dos romances escondidos, escusos. E os ouvintes que moravam no entorno dessas casas também ouviam o programa. E aí um sabia da vida dos outros. Gerava uma fofocation, enfim, Baraná, e a Era audiência... uma rede A social. audiência ia bombando. Mas era uma rede social. Sim. Se você fizer analogia com o que é Não feito era hoje, virtual, mas eles era não uma estão rede fazendo social. nada de novo. A gente já fazia isso lá atrás. Então o que acontecia? O Arturo, a gente já sabia quais eram os enredos, a gente sabia quais eram as histórias. E as mulheres falavam, eu namoro um homem casado. Aí o Arturo, mas diga, o que você quer contar? Eu gosto dele. Aí o Arturo começava a espetar. Você acha que ele vai largar a titular para ficar com você? Aí a mulher, eu acredito que sim. Aí o Arturo no final falava, então tá bom, então depois você liga para contar como é que ficou essa história. E aquilo ia criando um volume tão grande de audiência, de fofoca, era uma rede social que o Arturo, com muita habilidade, com aquele vozeirão e com uma seleção musical totalmente romântica, fez com que ele chegasse em primeiro lugar, que aí teve o apelido do Dr. Love. Mas esse programa não foi criação nossa, já foi uma adaptação da época da Rádio Jovem e que deu origem para o Sexo na Madrugada com Cláudio Black às 2 da manhã, quer dizer, as coisas... Mas se bem que o Arthur iniciou mesmo no New Romântica, né? Sim. Com essa New pegada Romântica. dele. Domingo à tarde era sucesso, né? Era Época da impressionante. cartinha, o povo escrevia a cartinha. Não, ele tinha Era carta, era carta. Era o A e-mail. carta. Fora isso, Não tinha existia, era o tradução, meio. gente, tinha tradução das músicas. tudo isso. Aí ele chegava lá, tinha tradução. Eventos, enfim, ele fazia no círculo também, né? Mas olha, É. em cima desse do New Romantic, eu faço um programa Amor Sem Fim, que é mais ou menos nessa mesma leva que Sim, o Arturo sim, fazia verdade. nos Sim. anos 80. Na época surgiu o do Giovanni Rossetti, né, na Liberal. Giovanni Rossetti pelos arrebaldes da cidade. Arrebaldes Que voltou agora. Voltou qual o nome? O Love Time. O Love Time, Pelos arrebaldes da cidade. Pelos arrebaldes da O cidade. roteiro é esse aí, né? O formato, A fórmula é a esse aí. mesma. A fórmula é a mesma. Só você pegar as músicas sertanejas de hoje, dar uma olhada na letra das músicas, que a fórmula é aquela ali, a sofrência. É sofrer. Todo mundo está verdade. sofrendo, e há séculos, entendeu? É verdade. Fala-se muito mal da garotada que gosta de música desse gênero da sofrência, mas a mesma galera fazia nos anos 70, Sim. 80, 90, 2000. Com Sullivan e Massadas que eu diga. Sullivan e Massada, Pare de Tomar Pílula, Daí José. Quer dizer, sempre foi a sofrência, é o que dá certo, né? Verdade. O Amor Sem Fim, na realidade também foi uma criação nossa, foi para confrontar o Good Times, Good Times Liberal, que eu tinha o Good Times 98 lá do Rio com o Robson Castro, que acho que deve estar até assistindo a gente pelo aplicativo, que eu mandei agora para ele. O Amor Sem Fim, na realidade, é porque tinha um filme chamado Endless Love. Não sei se você lembra, da Diana Ross e tal. É, Amor Sem Fim, Endless Love. Aí a gente traduziu para Amor Sem Fim, aí chamamos a Regina Ramos para botar a voz na vinheta, mais o Tinoco, o maestro Tinoco, um abraço para ele, tem um tempo que eu não converso com ele. E aí nós começamos a mesma estrutura, a mesma base. Se você olhar, a fórmula é a mesma. Vai entrar anos e anos e anos e anos e a fórmula é a mesma. Infelizmente o rádio está perdendo a velocidade
em que você tem hoje com o streaming, com a rede Estão digital. mexendo na fórmula, né? Não estão sabendo usar. Estão botando um Nunca pouco mais de uma coisa do que de outra. Não está Não, bem e nunca redondo. foi tão fácil, se você olhar hoje, porque nós estamos aqui conversando. Eu Nessa tô. brincadeira aqui, nós estamos numa TV local, mas nós estamos com o streaming Com link, aqui pro mundo todo, temos o YouTube. Eu já vou, temos a rede inclusive, social, eu então tô esperando aqui o Silvio Júnior pra gente linkar, viu? Alô, Silvio, você que tá aí pelo nosso link, pelo Skype aí, vem aí, irmão. A gente colocar ele bem aqui na tela. Vem lá, Silvio. Continua falando, por favor. Deixa eu mandar um abraço pro Grande Ribeiro, que é o técnico da RBA, que há pouco eu tô assistindo vocês, Grande Ribeiro, que trabalha com você também, né? trabalha na Boas Novas Boas Novas, também, né? Grande Ribeiro, um abraço para você. Deixa eu só reforçar também, ele vai trabalhar na onda digital também. Legal. Na realidade, essa parte de engenharia, assim... Ele é muito bom. Ele e o Ítalo, né? Que tomam Ele e o conta das Ítalo, é rádios. verdade. Batman e Robin. Olha, o César estava Antigamente falando era um Monato. pouco aqui E sobre o a Angolano questão também, do romantismo, né? E eu me recordei aqui do Djalma Mello, né? Djalma, que foi um dos diretores também da Rádio Liberal, teve aqui em Belém. Carioca ele também, né? Acho que foi antes de você, foi. Depois você veio depois do Djalma. E ele, em uma ocasião, falou o seguinte, que a fatia romântica é a fatia que nunca sai de moda do mercado. E é verdade. Sim. Você pega essa fórmula que nunca vai mudar, entendeu? Coloca no teu programa, cria o teu reloginho e ele vai funcionar direitinho. Como foi feito no Amor Sem Fim, Sexo na Madrugada e por aí afora. Como diz o Sérgio, a sofrência. Sim, Sempre. Olha, Roberto Carlos nunca vai sair de moda. A única coisa que eu já discuti muito Sempre lá no sofrência, Rio de gente. Já tem sofrência de muito tempo, né? A única coisa que eu, Sempre vai ter. Sempre teve. A única coisa que eu discuti muito lá no Rio nos últimos tempos, eu estava na Jovem Pan, passei pela Rádio Mania, é que está faltando radialista. Está faltando gente para saber fazer rádio. E Isso os é radialistas que nós temos, eu faço parte de um grupo nacional, eles estão todos século XX, nós estamos no século XXI. Então nós somos da época do pensamento do dia, da época que se escrevia carta para a rádio. Os caras não estão estimulando a audiência a mandar as mensagens via e-mail. Você não tem comunicador de rádio com o seu blog comunicando direto para o seu público. Você não tem comunicador de rádio, são poucos, que utilizam os Reels lá do Instagram, colocam as suas imagens no Facebook. O pessoal parece que no século XXI engessou. Então nós temos hoje uma possibilidade enorme de multiplicar a audiência e colocar isso globalmente, coisa que na nossa geração não tinha. Nós sempre trabalhávamos com um grupo local, que a gente chama de nicho de mercado, um grupo específico, e ficava trabalhando. Hoje o negócio ficou enorme. Vou te dar um exemplo, eu tenho uma rádio digital, rádio98rio.com, que é a extinta Rádio 98 do Rio. O Roberto Marinho deixou caducar a marca no INPI, eu registrei em meu nome, eu tenho a marca até 2030, fui para a internet e coloquei no ar. E hoje eu me surpreendo que eu tenho, nesse exato momento, se eu for entrar no aplicativo, eu tenho 5 pessoas na Inglaterra me escutando, uma na Macedônia, outra no México, uma no Ceará, uma em Porto Alegre, 2 na Bahia, uma no Pará, umas 10 no Rio de Janeiro, tudo em tempo real. Como é isso? Se antigamente eu só falava para Belém, eu só falava para Salvador, eu só falava para o Rio de Janeiro. Nós agora temos a capacidade de estar aqui na Rede TV, de volta aos bons tempos, na estação de volta aos bons tempos, para o mundo. Sim. Sim. E aí muita gente não percebe isso. Nós temos que Quem não perceber está fora do ar, não. Quem não perceber vai ficar para trás, mano. E a fórmula de que você vai se comunicar, ela tem que ser a mais simples possível, porque o menos é mais. Isso tudo. Então o que acontece? Se você observar, por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, você vai atingir o garoto de 10, de 20, de 30, de 40, de 50. Então aposta no Michael Jackson, meu amigo. Madonna, aposta na Madonna. Sérgio. Bruno Mars, aposta no Bruno Sérgio, Mars. Sérgio, peraí, deixa eu cortar aqui. Oi. Sérgio, galera, atenção. Cortei? Câmbio. Câmbio. Eu tirei do ar, olha, tu é Conseguiu, doido. você conseguiu? Eu consegui, mano. Voltou, já voltou, papai, já voltou. Galera, Michael Jackson não morreu, eu duvido, cara. Será? Se não morreu, o Elvis Presley não morreu, vai morrer o Michael. Cortar pra lá, corta pra 18. Já cortei, já tá ali, ó. Acho que para 18. Não, entre. O Michael não morreu, eu te dou o papo, pai. Tá, mas o que te leva a crer que ele não morreu? Vamos ver. Mano, ele tava invocado, é muita onda, sabe? Não, o cara não aguentava. Para o mundo eu quero descer. Eu quero, para o mundo que eu quero descer, Neverland pra cá e tal, não sei o que, ele segue, eu vou. E ele teve essa ideia maluca, ele sempre teve ideia doida.
ele fez um babado e desapareceu. Pronto. Olha, tem Foi fundamento. abduzido. YouTube, vocês vão ver. Daqui Olha a só. 20 anos o Euclides tinha razão. Até para se livrar de algumas questões polêmicas e judiciais, sério, é uma opção. Eu já vi casos parecidos, entendeu? Não de pessoas popstar como Michael Jackson, mas a saída seria uma possível morte, né? Ah, o É Conde de uma Monte situação Cristo, difícil. agora eu peguei É. forte. Agora eu arrebentei. Alexandre O Conde Dumas. de Monte Cristo, o cara, tu é doido. Monsieur Dante, Monsieur Coerro, como ça va? Ça va bien, Ça très va bien, bien. très bien, je suis. Pronto. Então voltando aí, volta aí, Beto. Vamos lá. Continue. Foi só para só quebrar o teu pra- raciocínio mesmo. É isso, não, mas Bora, é Wolverine! bacana. Porque Vamos. assim, se fala em Michael Jackson, eu vou voltar atrás. Não, peraí. E o Elvis, e o Bruce Lee? Bruce Lee, se bem que o Bruce Lee já foi, realmente. Não, a gente não sabe também, mesmo caso. Tem isso, fica Rito, aquelas essa pessoa a gente não incógnitas, viu né? na enterro nada. Aquelas incógnitas. Vai Tem falar isso, enterro, tem daqui a isso. pouco sorteio. Não, peraí, no final. Fala daqui a pouco o sorteio de um Não, mas lote tá aí. jazigo. Mas você gostou do roteiro? Ele levantou, Pois aí é, você tá entrar feito. no... Daqui a pouco o Jazigo. sorteio de um lote jazigo oferta Memorial Metrópole e também entre os convidados um lote jazigo. Vamos, quem vai ganhar essa vai Olha ser só, eu. alegria, alegria. Tô dentro, hein? Tô dentro. Esse é o Euclides. Não, mas é sorteio. Sim. Mas o que eu estava tentando explicar, é que às vezes a gente conversa com os alunos na universidade, conversa com uma garotada mais nova, é que a comunicação ela tem que ser bem simplificada e com base nos ícones. Não adianta você tentar convencer um garoto de 18, 19 anos sobre determinado tipo de música, determinado tipo de artista, porque ele não vai comprar. Mas se você mostra para ele o Michael Jackson, a Madonna, ele diz, isso aí eu gosto, Renato Russo, Raul Seixas, Beatles não morre. Então quer dizer, você tem que entender como é que você vai fazer isso quando você faz uma programação de televisão, de rádio, porque se você ficar nessa historinha de século XX o tempo todo, vai ficar sozinho, meu amigo, porque a garotada não vai te sintonizar mais. Ela vai para o YouTube, ou vai para o Spotify, ou vai para o Deezer, e ela vai pegar o fonezinho de ouvido e vai escutar o que ela quer ouvir. Olha aqui, Sérgio, tem falando. Euclides, manda um recado aí. A Rádio Marajoara, deixa eu cortar aqui para. A Rádio Marajoara também usa muito bem a internet. Os principais programas são transmitidos Verdade. pela net. Tá aqui o cara. Bacana isso. É. Você falou aí. Muito legal lá, Muito já fui legal a no interação, estúdio. né? É streaming, muito legal. Pois é, tá falando aqui. Obrigado aí pela participação, viu, gente? Inclusive a onda digital, a gente está entrando nessa. Não vai ser só rádio, né? Vai ter streaming também. O locutor vai estar falando e vai ter transmissão, várias câmeras no estúdio. Nós A fazemos proposta isso que a no Jovem, Liberal que a hoje, Jovem né? Pan está Nós fazemos fazendo, mas só que é jornalismo mesmo, Sim. entendeu? Sim. Tempo real, notícias, chama o repórter na rua, o de vídeo também. Você está falando da Jovem Pan? Não, estou falando que a onda digital está tá, seguindo sim. essa linha, né? Eu Tá tava com vendo? a Jovem Pan na Porque a cabeça. Jovem Pan já Com está estabelecida, né? Ela já existe. Eu digo que tem vindo muita rádio vindo nessa praia, né? Você não vai apenas agora ouvir, você vai assistir a É, programação. não é uma câmera no estúdio, é o trabalho todo de áudio e vídeo, né? Entendi. A única restrição que eu observo em relação a essa análise é que a internet veio para comprovar os eventos ao vivo. Sim. As pessoas não têm tempo, hoje elas têm uma sobrecarga de informação, hoje elas têm Muito. tempo muito curto para uma grande quantidade de alternativas para conteúdo. Então o que vai acontecer? O único conteúdo que vai prender o sujeito é o conteúdo ao vivo. Exemplo, vai ter um jogo do Paysandu e com Remo, vai passar na televisão, não tem jeito, o cara vai ligar a televisão para assistir Remo e Paysandu. Ele não vai querer ir no YouTube no dia seguinte para assistir o jogo do Remo e do Paysandu. Ou seja, ele não vai entrar na Mas maior a característica cultura chamada tá- de on demand. a cultura não está em tempo real, está transmitindo na internet. Não, transmite. o Não jogo. digo no portal. Ela faz a multiplataforma. Nós na cultura fazemos o futebol no YouTube, fazemos na televisão. O que eu estou tentando explicar é que hoje a garotada está acostumada com uma coisa chamada on demand. Sim. Ou seja, eu vou Sob assistir, demanda. vou ouvir quando eu quiser. Sim. Então a instantaneidade do rádio ela é um pouco afetada em relação aos eventos que não têm impacto. Então se eu vou transmitir o Super Bowl, a pessoa vai assistir em tempo real. Eu vou transmitir
o capítulo final da novela, da TV, o sujeito quer assistir naquele tempo real. É. Se vai ter um pronunciamento de um político, ele vai querer assistir em tempo real. Verdade. Tudo que ele puder assistir depois, ele assiste depois, porque ele tem hoje a escolha. Não somos nós mais que damos para ele. Mas a garotada tá nessa escolha. vibe, né, Sérgio? Da garotada que eu tô falando. Eles querem tempo real o tempo inteiro. Não, o tempo real que eles escolhem para ser o tempo deles. Não, o tempo real mesmo, quando tá no ar, eles querem ver. Sim. Por isso que eles usam bastante o streaming, né? Exato. Olha, o exemplo agora, lançado o filme do Neymar, né? Como é aquele? Como é o nome? Casemiro, né? O podcast. O Casemiro, né? Jogador. Não, o Casemiro, ele é um influencer, né? Ele comenta, reage a muitos vídeos e tudo. Ele começou assim, reagindo a vídeos, né? Hoje ele tem, na transmissão do evento, o Neymar deu uma canja para ele do primeiro capítulo. Cara, ele bateu o recorde de acesso, entendeu? Porque a garotada do meu filho, no outro dia ia estar na Netflix. Ele falou, não, vou assistir agora. Então eles buscam onde está, como tu falaste, onde é que está agora, eu quero agora, sabe? Não amanhã, entendeu? Então, E tem um outro detalhe que é muito interessante para a nossa geração, que é a mais velhinha aí, com 40, 50, 60, 70 anos. Nós nunca imaginaríamos que alguém ia pagar para ouvir música. Nunca. Sem Verdade. dúvida alguma. E hoje o cara bota o fonezinho de ouvido e ele paga para ouvir música. Nunca ia imaginar isso. Spotify, Nos anos Deezer, né? 80, 90, início dos anos 2000. Então, mudou totalmente a característica da comunicação. Verdade. E tolo é aquele que não acompanha esse detalhe e fica vivendo do passado. Sabe, Sérgio, falando sobre o nosso tempo, a minha filha tem 12 anos, a Maitê. Já E cortei. ela já pergunta sempre, pai, na sua época, a música tal, assim, assim? E você falou uma coisa certa. A nossa época é hoje. A gente está vivendo o hoje, o presente, o agora. A nossa época, a gente já vem acompanhando isso. E como você falou, paga-se para ouvir música. Impressionante. São algumas coisas que a gente tem que parar para perceber. A gente não pode ser tolo. A gente tem que observar Eu acho que a as gente modificações. comprava também o DVD, o CD, né? Não, a gente passou por isso, é uma evolução. E como o Sérgio bem disse, se você não pega esse trem aí, você também avança com ele, se adapta, você já era. Vamos puxar para o nosso arraial. Eu acho, o que tu acha de Belém, Sérgio, hoje o rádio? Tu tá em rádio, enfim, eu acho que a gente tem que comentar isso. Eu vou falar, se tu não vais falar, eu vou falar. Eu acho que a gente ficou para trás. Sim. Estava conversando Não é só Belém, com o não. pessoal de Manaus. Vários lugares. Eu lembro que Belém aqui comandava uma época o rádio, anos 80, sabe? Comandava o Norte e Nordeste, o rádio melhor era aqui. Não tinha jeito, locução, programação, era mais vivo, mais ativo, trazia mais eventos. Eu estou sentindo que acomodou, entendeu? Eu acho que ficou assim, a promoção sumiu, evento, ação. Eu vejo muito a Mix na rua, sabe? Mas aí as outras eu não estou mais vendo, né? As comerciais, assim, eu não estou vendo. Eu acho que acomodou. Me O Beto preocupa. que tá em ação, É verdade. Fala. Me preocupa um ponto aí, eu não sei se Peraí. você ou o Sérgio me falou, sobre não temos locutores. Então, você lembra que nos anos 80 Tá e tudo anos certo. 90, tinha muito, entre nós mesmos, locutores, aquela conversa, pô, você ouviu fulano da rádio Conseguiu, tal? né? Sim. Vem pra cá. Nós tínhamos talentos. Mexia-se no emergentes. rádio. Exato. Era. Hoje, aliás, não de hoje, de muito tempo pra cá, eu não escuto mais isso. não.